Olá, boa noite. Feriado com praias movimentadas na Grande Vitória. Um dia após o governo anunciar a possibilidade de adotar medidas mais rígidas por causa do aumento no número de casos de coronavírus, o isolamento social foi deixado de lado em alguns bairros. Tinha gente curtindo sol na areia da praia e até praticando esportes. Vamos então direto para a praia de Camburi, onde está o repórter Vitor Zucolotti. Boa noite, Vitor. Como é que está o movimento aí no calçadão? Ei, Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Então, o movimento no calçadão parecendo normal, parecendo que a pandemia não existe, parece que não tem coronavírus por aí. Eu vou sair para deixar o Diego, nosso cinegrafista, o Diego Gama, mostrar como é que está a situação. Tem gente andando de skate, andando de bicicleta, caminhando, tem a movimentação. A gente vê agora uma movimentação mais tímida, mas na realidade isso aqui estava muito mais movimentado logo que a gente chegou. Mas é isso que está acontecendo, né? E lembrando, esse tipo de movimentação não vai poder acontecer se a gente chegar ao risco extremo. Se chegarmos a 91% da população de leitos de UTI ocupados, a gente não vai poder mais utilizar para ir em praias, em calçadas, né, calçadões no caso, em praças também não. Locais públicos serão proibidos a utilização se a gente chegar ao risco extremo. Então é muito importante a gente tentar ficar aí e se isolar, tentar manter o distanciamento. A especialista ainda, no caso, muita gente vendo, né, como é que está a situação. A gente vê inclusive gente sem máscara, que é o uso obrigatório segundo o governo do estado. Algumas pessoas não estão utilizando e estão vivendo mesmo como se nada estivesse acontecendo. E um detalhe, não é só à noite não, durante a tarde também. Eu vou falar para vocês como é que foi a movimentação à tarde. A repórter Bruna Maria e o cinegrafista Francisco Abreu percorreram algumas praias aqui da capital e também de Vila Velha. E olha, tinha muita gente dando uma voltinha na orla. Dá uma olhada. Feriado, sol, um bom dia para ir à praia, curtir com a família, praticar esportes. E foi exatamente isso que muita gente fez na Praia da Costa, em Vila Velha. Perfeito, se a gente não tivesse no meio de uma pandemia. Tem muitos dias que não sai de casa. E saiu de casa um pouco as crianças também, porque eles ficam entediados, né? A tentativa de conter a aglomeração teve fiscalização da Guarda Municipal. Essa turma que jogava futevôlei até parou para ouvir as orientações. Um grupo decidiu encerrar a partida, mas o outro continuou. Eu acho que isso não é a solução. Eu sou morador da Praia da Costa há mais de 20 anos. Eu vi uma vez passar um caminhão aqui jogando alguma coisa para desinfectar a praia. Não vejo fazer isso em pontos de ônibus, eu não vejo fazer isso em praças públicas. Querer dizer que a solução é colocar a gente dentro de casa, adoecendo e ficando na depressão, eu não acho solução. Cadê os testes? Cada um que tiver pagar o menor preço é R$180. Você tem como fazer através dos testes, monitorar onde estão os casos e realmente fazer atitudes que são positivas e assertivas. Você vai na loja, a loja só pode ter 5 clientes. Mas você vai dentro do ônibus, não cabe mais ninguém, está igual a lata de sardinha. A abordagem faz parte de uma blitz conjunta. Corpo de Bombeiros, Salva-Vidas, Guarda Municipal reforçaram a atuação nas praias para o feriado e para o fim de semana. Nós nos dividimos, né, em algumas equipes e teve equipes lá no Comércio da Glória, inclusive teve comércios que foi fechado, né? E aqui nós estamos implorando mesmo, pedindo com todo carinho para eles terem esse bom senso, não vir para a praia e sair com urgência de máscara, usar o álcool, né? É um apelo aí que a gente está fazendo a todo a população aí para poder não estar vindo na praia. Em Guarapari, na Praia das Castanheiras, a faixa até alertava, mas os banhistas não se importaram muito. Diferente dos outros municípios, a orla de Jardim Camburi, em Vitória, se manteve assim, praticamente vazia em grande parte do feriado. Mesmo assim, o bairro vem liderando o ranking quando o assunto é o número de infectados. Por aqui, mais de 500 moradores já contraíram coronavírus. Mas na Curva da Jurema, muita gente aproveitou os quiosques abertos. Teve abordagem por lá também. Com o quadriciclo, a Guarda Municipal orientou quem insistia em ficar na areia. Esperamos que com isso as pessoas possam se precaver, tendo sempre consciência, né, que depende de todos a colaboração para evitar, né, o avanço dessa pandemia, mantendo o distanciamento social e tomando medidas como o uso de máscaras e de higiene para evitar o contágio.
Pois é, você viu aí, né, a Bruna falando sobre a situação aqui do calçadão de Jardim Camburi. Hoje a gente mostra aqui à noite que a movimentação está assim acontecendo, está grande aqui no calçadão. Mas, Diego, eu vou falar também com relação à questão de Vila Velha. Você viu aí que o cara da Praia da Costa falou sobre essa questão de gente limpando. Desde o início da semana tem equipes do Exército, homens do Exército, que estão limpando locais comuns aí. Não há previsão de quando eles vão parar de fazer essa desinfecção. E olha só, já que a gente está falando de aglomeração, hoje, inclusive, estava acontecendo um casamento em uma comunidade cigana no bairro de Direção, em Fundão. Os moradores lá ficaram assustados, ligaram para a PM foi junto com a fiscalização da Prefeitura, da Defesa Civil, conversou com todo mundo, eles entenderam o que estava acontecendo, sem resistência, suspenderam a festa. Detalhe, Fundão já tem mais de 180 casos confirmados e 9 mortes por conta do coronavírus, mas a festa foi encerrada. Imagina, uma festa de casamento com mais de 300 convidados em plena pandemia. Complicado, né, Isabela? Seguinte, eu vou mostrar um pouco mais das imagens aí do calçadão e eu volto com você no estúdio que tem mais informações. Gente, brincadeira a gente ver essas imagens, ó, as pessoas caminhando, praticamente ninguém usa máscara. É perigoso, vamos ouvir a recomendação médica, não custa nada, gente, acho que não custa nada. E esse casamento cigano, não tem sorte que dê jeito nisso, gente. E por que a gente está insistindo em falar da importância do isolamento social? Porque somente hoje nós tivemos 29 novas mortes no estado. Vamos ver os dados aqui no painel coronavírus? É mais, gente, do que uma morte por hora no Espírito Santo. Nós chegamos a 966 óbitos e o número de casos já chega a 24.428. Vocês estão achando pouco? O pessoal que está indo passear no calçadão? Nossa! É um aumento do número de casos de mais de 1.000 casos, são 1.037 novos casos. Pela quantidade de contaminados, a gente percebe então que essa curva, infelizmente, está só crescendo. Se a gente for comparar esses dados com os de 15 dias atrás, no dia 28 de maio, que também foi uma quinta-feira, a gente tem os números, já fez essa comparação. O número de contaminados em 28 de maio era de 12.375, ou seja, hoje nós temos 24.400 contaminados. Dobrou, né? São mais de 12 mil casos. E o número de mortes era de 428, isso há 15 dias. Hoje nós temos 966 óbitos. Ou seja, a gente pode dizer, a grosso modo, que o número dobrou em 15 dias. É um alerta, gente, um alerta muito importante. Agora a gente faz um alerta para os homens também. Vou explicar por quê. Se a gente for selecionar a quantidade de casos aqui por gênero, a gente vê que a maioria dos contaminados é do gênero feminino. Ou seja, as mulheres se contaminam mais. Tem 12.713 mulheres contaminadas no estado hoje e os homens são 11.708. Mas se a gente for selecionar na questão dos óbitos e for lá ver no gênero, aqui embaixo, olha lá, masculino, morrem mais homens, são 551 óbitos de homens e mulheres 415. O que a gente tira uma conclusão, né? Que a gente ouve vários médicos durante as matérias, né? Os homens, geralmente, culturalmente, vão menos ao médico, tratam menos as doenças, então muitas vezes eles nem sabem que têm doenças de base. É um alerta para você, para todos, porque temos ainda hoje à noite, amanhã esse feriado prolongado que continua. Repense então, se você vai sair de casa com os amigos, vai rever algum parente, será que essa é a hora? Pois é. É necessário, gente, uma mudança de comportamento. As comunidades católicas, por exemplo, não fizeram este ano o tradicional tapete de Corpus Christi, que a gente mostra aqui todos os anos. Para quê? Para evitar aglomeração, para evitar o contágio. Até a procissão foi trocada pela carreata. Vamos ver. Igreja enfeitada, equipes a postos, padre posicionado. Tudo pronto para entrar ao vivo com a missa da solenidade de Corpus Christi, da comunidade Nossa Senhora Rainha do Mundo, que fica no bairro Conduza, em Vitória. A comunidade se reinventou para que os fiéis pudessem participar desse momento tão importante para a Igreja Católica, a celebração do Corpo de Cristo. Esse momento de Corpus Christi, né, uma festa
secular que ocorre em todo o mundo, mas esse ano, diante dessa pandemia, nós tivemos que nos reinventar, mas sem perder a fé, sem perder a esperança, sem perder essa manifestação da presença real de Cristo no nosso meio. Esse ano, infelizmente, não vai ter a tradição de, depois da missa, a procissão eucarística passar por cima dos tapetes de Corpus Christi. Mas mesmo assim, muitos católicos não deixaram essa tradição morrer. E olha só, montaram um altar em cima da carroceria de uma caminhonete para levar Jesus Eucarístico para a comunidade. Emocionante para a gente, né? A gente tem que vir porque depois dessa tempestade que a gente está passando, a gente tem que glorificar o Senhor. O carro percorreu algumas ruas de bairros aqui da região da Grande São Pedro. Por onde passava, fiéis se emocionavam, se ajoelhavam, acenavam bandeiras brancas. Queriam ter um momento, mesmo que rápido, perto de Jesus Eucarístico. A gente ficou com medo de não poder viver esse momento como católico, mas graças a Deus a gente teve essa oportunidade. Então é muito emocionante, inexplicável. Outras paróquias de Vitória também tiveram a iniciativa. A paróquia Nossa Senhora das Graças de Jucutuquara percorreu as ruas dos bairros das comunidades levando o ostensório em cima de um carro. Os fiéis esperavam ansiosos pela carreata passar. Às vezes não é preciso estar perto para estar presente. A fé é capaz de encurtar a distância e trazer para dentro de nós aquilo que é mais importante nesse momento em que vivemos: o amor ao próximo e a união. A gente faz um rápido intervalo. Na volta você vai ver, foi preso o suspeito de matar um garçom em Vila Velha. A vítima perdeu a vida para tentar salvar o irmão. Agora imagens ao vivo do trânsito na Enseada do Suá. A gente volta bem rapidinho. Moradores do bairro Porto de Cariacica ainda estão sem ônibus depois que um coletivo foi incendiado na região. O crime seria uma retaliação à morte de um traficante do bairro após uma ação da polícia. O ônibus que faz o trajeto entre o bairro Porto de Cariacica e o terminal de Itacibá foi incendiado logo no início da manhã desta quinta-feira. Era por volta de 5h40. O coletivo estava no ponto final e fazia a segunda viagem do dia. As chamas também atingiram o poste, a fiação e o padrão de energia de uma casa que teve a janela quebrada por causa do forte calor. Parte da rua ficou sem luz e uma equipe da concessionária precisou fazer os reparos na rede elétrica. O motorista do coletivo não ficou ferido. A motivação do incêndio seria em forma de protesto, porque um jovem foi baleado e morto em confronto com a polícia na tarde desta quarta-feira. Vinícius de Oliveira Lourenço, de 19 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O pai do jovem lamentou a morte do filho e contou que ele era envolvido com o tráfico de drogas na região. Estava na igreja, batizou, saiu da escola e foi mexer com isso. Muitos conselhos, eu, minha mãe, as tia dele, mas só que entrava aqui, saía aqui. Por causa dos últimos episódios de violência, os ônibus não estão circulando normalmente no bairro. O caso está sendo investigado pela polícia e a energia já foi restabelecida na região. Criminosos trocaram tiros com a polícia no bairro Forte São João, em Vitória. Uma submetralhadora e uma pistola foram apreendidas durante a ação. Os militares faziam patrulhamento de rotina quando viram 5 suspeitos com armas e rádios comunicadores em uma escadaria. Um dos suspeitos, identificado como Deixon Pereira da Conceição, de 25 anos, foi detido e levado para a delegacia. E a polícia prendeu o suspeito de matar um jovem em Vila Velha. O crime aconteceu nesta madrugada. O garçom foi morto no lugar do irmão, que fugiu ao ver os assassinos. Danilo da Cunha Rangel, de 26 anos, foi morto com 4 tiros na madrugada desta quinta-feira. A polícia encontrou um dos suspeitos do crime no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. Outro envolvido, segundo testemunhas, é de Porto de Santana, em Cariacica, e está sendo procurado. 3 testemunhas foram conduzidas até este departamento. Em posse dessas informações, a equipe diurna empreendeu diligências e identificou um sujeito. Ele só relata em depoimento o seguinte, de que foi tirar satisfação com o Daniel, né, na residência do mesmo, e logo após ocorreu o homicídio consumado do Danilo, que é irmão do Daniel.
mas ele não confessa a prática do homicídio consumado. Segundo as investigações, o alvo do crime era o irmão de Danilo, que chegou a pular de uma janela e caiu de uma altura de 7 metros, fugindo dos suspeitos. Os 2 suspeitos foram até a residência, ameaçou, intimidou familiares e logo após essa ameaça, o Danilo, em posse de uma arma calibre 12, foi atrás desses 2 suspeitos. Mais ou menos 30 minutos depois, a família tomou conhecimento de que Danilo foi vítima de homicídio consumado. O conduzido que se encontra aqui neste departamento disse que logo após o homicídio, ele recolheu essa arma calibre 12 e se evadiu do local dos fatos. O suspeito, que foi detido aqui na DHPP, contou que foi até a casa do irmão da vítima, porque ele teria envolvimento em um crime que aconteceu há 8 anos. Esse homicídio, a vítima seria primo do primeiro suspeito que está conduzido aqui neste departamento. A polícia continua a busca pelo segundo suspeito. Uma grávida passou por um susto em Vitória. Um poste caiu no carro em que ela estava junto com o marido. O acidente aconteceu depois que um casal saía de uma consulta no bairro Santa Lúcia, em Vitória. Isaqueu e Laís estão esperando um filho. Ela está grávida de 8 meses e assim que entrou com o marido no carro, esse caminhão que transportava uma escavadeira arrastou os fios e o poste caiu. Isaqueu conta que no momento não entendeu o que tinha acontecido. Quando eu comecei a dar ré, eu senti que tinha algo vindo em nossa direção. Eu levantei os braços no sentido de proteção e ouvi só o barulho. E esse barulho, algo estava puxando o carro para trás. Eu fiquei sem entender nada, não sabia até então o que era. Depois do acidente, várias pessoas ajudaram o casal a sair do carro. Abriram a porta e eu vi que era um poste. Aí falaram que podia sair do carro porque os fios de alta tensão estavam longe. Fui até minha esposa para ver como que ela estava, a barriga dela. Vi que estava tranquilo. Laís foi socorrida para um hospital próximo. Ela teve um ferimento leve no pescoço, mas já teve alta e, assim como a criança, está bem. Isaqueu também precisou de atendimentos médicos depois de sentir dores pelo corpo. Apesar do susto e da gravidade do acidente, o casal já está em casa e agradece a ajuda de quem passou pelo local quando tudo aconteceu. E agradecer a todo mundo, o pessoal do SAMU que me atendeu, o pessoal do São Lucas lá, que foi muito solícito, e também lá do hospital no qual a minha esposa foi. Embora ninguém tenha acreditado que a gente estava dentro do carro, né? A gente estava dentro do carro sim, foi um susto. Mas graças a Deus a gente está bem. Foi um livramento, né? A seguir você vai ver aqui no TN2, famílias carentes da Serra vão receber ajuda financeira do município. Agora imagens ao vivo do trânsito na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras. Mais de 2.600 famílias carentes vão receber um auxílio financeiro na Serra. O benefício de R$ 300 começa a ser disponibilizado a partir deste mês. Na Serra, 23 mil famílias estão na linha extrema da pobreza. O que significa isso? Famílias inteiras vivendo com renda de R$ 0 a R$ 89. Acredite, diante desta triste realidade, 2.683 famílias não conseguem receber nenhum dos auxílios ofertados pelo governo federal. Credemilson é autônomo e vive essa história. Eu estou desempregado, entendeu? Eu estou precisando de comprar as coisas de casa, está muito difícil. Oceli também tem amargado essa triste realidade. Eu estou desempregado, não recebi nada e estou sem documento, entendeu? Trabalho dia para um, dia para outro, tem vezes que aparece serviço, tem vezes que não aparece. A Prefeitura da Serra identificou essas famílias e a partir deste mês, um benefício municipal será ofertado. O valor de R$ 300 pode ser pago em cota única ou parcelado em 3 vezes. Famílias cadastradas no CAD Único que não receberam nenhum auxílio federal vão ter direito. É importante ressaltar que todas essas famílias já foram identificadas pela Prefeitura da Serra, excluindo a necessidade de realizar cadastros ou procurar algum órgão público para ter acesso ao benefício. Esse pagamento ele vai se dar em um cartão, as famílias irão receber esse cartão de uma instituição financeira e nesse cartão será acreditado o valor de R$ 300. Os técnicos irão
contactar com essas famílias, avisá-las do benefício e entregar o cartão. O valor poderá ser usado para alimentação e higiene pessoal. Importante dizer que além da gente estar ofertando essa garantia à família de renda, de autonomia, nós também estamos injetando na economia local. Porque dessas 2.863 recebendo R$300, nós estamos falando de uma circulação de quase R$900 mil na economia local. Bom, e a gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã.